Paulo Lopes, muito obrigado pela participação, pela gentileza de ter vindo ao Bom Dia. Obrigado, Vandrei. Bom dia. Bom dia. A gente lembra que amanhã é dia do Bom Dia, responde o assunto aumento dos valores dos aluguéis. Olha, um especialista vai estar aqui no estúdio com a gente para tirar suas dúvidas. Você já pode participar enviando para o g1.com.br/RJ. Neste momento, 7 horas 15 minutos, voltamos já depois do intervalo. Você da região serrana, norte, noroeste do estado e região dos lagos, ficam com as notícias da sua região. O Bom Dia segue com o Rio, região metropolitana e sul fluminense, com o Radar RJ. Já nós voltamos direto da Niterói Manilha. 7 horas 15 minutos. 7h18, estamos de volta com o Bom Dia Rio, a partir de agora com o Jornal Local. Primeiro dia útil do ano. Muita gente que foi passar o Réveillon nas cidades turísticas voltou ontem para casa e teve quem adiantasse o retorno por conta do mau tempo. Em Cabo Frio, alguns turistas bem que tentaram ignorar o céu carregado. Mas, para a grande maioria, o tempo nublado foi um bom motivo para pegar a estrada de volta para casa. E o resultado foi trânsito pesado desde cedo. No acesso à Via Lagos, em São Pedro da Aldeia, o congestionamento começou antes mesmo do meio-dia. Em alguns trechos da rodovia, o motorista não ultrapassava os 20 km por hora. A chuva em alguns pontos da estrada deixou o trânsito ainda mais complicado. Em Araruama, trechos de lentidão que deixaram a viagem mais longa para estes turistas. Mas o tempo ruim, Atrapalhou um pouquinho, mas deu para aproveitar bastante. E com o trânsito lento, foram muitos os motoristas que desrespeitavam a lei e ultrapassavam pelo acostamento. De acordo com a concessionária que administra a Via Lagos, a expectativa era de que 46 mil veículos passassem pela Praça do Pedágio no sentido Rio durante todo o domingo. Mas certamente o mau tempo acabou antecipando a volta para casa. Até o início da tarde, mais da metade do número total de motoristas já havia passado por aqui. Trânsito lento também na rodovia Amaral Peixoto. Em Araruama, o radar eletrônico provocava engarrafamento. Trânsito complicado também em Saquarema. Previsão de 4 horas de viagem até o Rio. Muitos turistas voltando também de ônibus. Em Cabo Frio, um ônibus saía da rodoviária a cada 10 minutos em direção ao Rio. Em Nova Friburgo, o movimento foi tranquilo na RJ 116. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a expectativa era de que 20 mil carros passassem pela estrada durante todo o dia. Já no norte do estado, o movimento nas estradas aumentou no fim da tarde. Muitos turistas aproveitaram até o último segundinho antes da volta para casa. A gente aproveita o máximo que der, mas estamos um pouco cansativos, até aí 290 quilômetros. Mas a gente está disposto ainda para encarar essa viagem. Pela estimativa da Polícia Rodoviária Federal, a quantidade de veículos na BR-101 e na BR-356 que cortam Campos aumentou o dobro nessa época do ano. Só nesse fim de semana passaram cerca de 60 mil veículos no norte e no noroeste do estado. Na ida foi bastante movimentado, superou até as expectativas do que a gente imaginava. E o retorno, justamente como janeiro é um período que as pessoas costumam tirar de férias, o movimento, muito embora esteja acima dos dias normais, não está como foi na ida. Agora, foi um balanço relativamente positivo, porque, em especial no feriado de Ano Novo, não houve nenhum óbito aqui na rodovia, então, por enquanto, está um resultado bastante positivo. Mas nem todo mundo que pega a estrada deve voltar para casa. Muita gente ainda vai emendar essas festividades de fim de ano com as férias. Aproveitar um pouquinho, né, para poder curtir em São Mateus, Espírito Santo, né, ficar mais uma semana lá e depois eu volto, né. Antes de seguir viagem, teve gente que não resistiu a uma paradinha quase obrigatória. Um queijinho, né? Um docinho para se divertir na viagem, porque a viagem é longa. E por conta do fluxo intenso de veículos, é preciso ter muita atenção nas estradas. Na noite de ontem, um carro saiu da pista no quilômetro 250 da BR-101, na altura de Rio Bonito. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma criança que estava no carro foi lançada para fora do veículo e teve um corte na cabeça. A assessoria da Autopista Fluminense não soube dar informações sobre vítimas. E ontem à tarde, um acidente entre um carro e uma moto deixou o trânsito complicado no quilômetro 206 da BR-101, na altura de Casimiro de Abril. O motorista e o carona da moto sofreram escoriações e foram levados para o hospital da cidade. A pista só foi liberada no início da noite.
A chuva continua causando transtornos. No norte do estado, ela já dura mais de uma semana e tem deixado muitos desalojados. Nesse fim de semana, a enchente atingiu moradores da Lagoa do Sapo, em Campos. As imagens feitas por um morador no sábado mostram como ficou a Vila Industrial em Guarus, distrito de Campos. A Lagoa do Sapo transbordou e inundou várias ruas e becos ao redor. Segundo a Defesa Civil, em apenas um dia, choveu o que era esperado para 2 semanas, 44 milímetros. Na casa do Luciano, a água atingiu a altura dos joelhos. A parede rachou e ele teve que suspender os móveis. Perdemos tudo, isso aqui molhou tudinho, tudo acabado. Isso aí não tem como ninguém ficar aqui não. Na casa da Arlete restaram apenas móveis revirados e lama. E o desânimo para mais um recomeço. Perde tudo, o guarda-roupa meu já caiu, tudo, perde tudo. Todo ano é a mesma coisa? Todo ano, verão. Neste domingo, uma motobomba esvaziava a lagoa, que recebe toda a água da região do Parque Eldorado e do Distrito Industrial. Vamos abaixar o máximo possível aquela lagoa ali, já que é uma lagoa que recebe toda aquela água daquela região, e vamos hoje, durante o dia de hoje, início da noite, à disposição da população, aquela bomba funcionando naquele local. Os moradores da Vila Industrial dizem que já não aguentam mais conviver com os transbordamentos da Lagoa do Sapo toda vez que começa o período de chuva e aguardam que a prefeitura cumpra uma promessa feita há mais de um ano: a transferência de quem vive aqui para casas populares. São cerca de 70 famílias morando nessa área de alagamento. A prefeitura diz que 104 casas já estariam prontas no Parque Eldorado e que falta pouco para elas começarem a receber os novos moradores. Falta apenas a ligação de água e de luz. Fora disso, as casas, tem 104 casas concluídas, o que é suficiente para tirar todo o pessoal do entorno da Lagoa do Sapo. E a Ampla disse que vai começar a instalar a rede elétrica nas casas agora em janeiro. A polícia apreendeu mais maconha na comunidade Tiragosto, em Campos. Os 2 quilos de maconha estavam escondidos em 2 casas. A polícia apreendeu Douglas Benedito Moreira, que estava em liberdade condicional depois de ter sido condenado também por tráfico de drogas. O caso foi registrado na delegacia do centro de Campos. Depois de feriado prolongado, difícil foi encontrar médicos em plantão. Muita gente teve dificuldades em Petrópolis para conseguir especialistas. Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe, centro de Petrópolis. Por aqui apenas um médico para atender os pacientes. Mesmo assim, só na especialidade de ortopedia. De nada adiantou Marcela trazer a filha de 1 ano e 4 meses para cá. Falaram que só lá no Alto da Serra, agora vamos ver, né? Unidade de pronto atendimento do centro da cidade. Depois de procurar o Nelson de Saerpe e não conseguir socorro, Pascoal trouxe o irmão para cá. Lá só tinha ortopedista e falaram para eles que viesse aqui para procurar o médico aqui. Aqui, com 3 clínicos gerais de plantão, o problema foi resolvido. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. A UPA estava sem pediatra. Com isso, Helder estava preocupado em saber se a prima dele de 14 anos seria atendida. Para o hospital mais próximo aqui, onde tem um pediatra. Torcer para ela ser atendida? Torcer para ser atendido. O quadro se repetiu na UPA do bairro Cascatinha, nada de pediatra. Ao perceberem a presença de nossa equipe, seguranças tentaram impedir a filmagem do prédio. Você pode ir do lado de fora, dentro não. Recebemos a informação apenas de que 3 clínicos estavam de plantão. A única unidade de saúde com atendimento pediátrico neste domingo aqui em Petrópolis foi essa daqui, o pronto-socorro do Alto da Serra. Apenas 2 especialistas foram responsáveis pelo atendimento infantil de toda a população do município. Maria do Carmo precisou percorrer 2 hospitais e mais de 20 quilômetros para conseguir socorro para a filha de 8 anos. E febre alta, 39, não tinha pediatra e outros médicos não atendem. Só aqui que a gente foi encontrar hoje. A Prefeitura de Petrópolis informou que transferiu todo o atendimento pediátrico do feriado para o pronto-socorro do Alto da Serra por conta do plantão de Réveillon. Mas já no próximo fim de semana, tanto o pronto-socorro do Alto da Serra quanto as 2 UPAs vão contar com atendimento emergencial pediátrico. Quanto à falta de médicos no Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe, nenhuma justificativa foi dada.
Já em relação à proibição dos seguranças, a filmagem de nossa equipe no estacionamento da UPA de Cascatinha, a assessoria de imprensa da Prefeitura diz que a entrada é sim permitida, mas os seguranças deviam estar mal informados. O caso vai ser passado nesta segunda-feira para a direção da unidade. E uma família nada comum para uma praia chamou a atenção ontem em Cabo Frio. Gaivotas na praia já não são novidade, mas coruja, ou melhor, 4 corujinhas, isso sim é fato curioso. O ninho feito numa das dunas da Praia do Forte, em Cabo Frio, foi cercado para proteger as aves. Turistas intrigados com o motivo da visita. Eu acho que elas vieram para o Réveillon de Cabo Frio. Adultos tirando fotos e um monte de crianças surpresas com os filhotinhos. Legal. Olha, lá dentro tem mais. Porque é bonitinho. Mas toda a movimentação deixou a mãe das corujinhas preocupada. Do poste, ela observava o tumulto e quando percebia uma ameaça, não pensava duas vezes. Agora às 7 horas e 28 minutos. Hoje a gente fica por aqui. Uma boa manhã de segunda para você. Eu te espero amanhã nesse mesmo horário. Tchau.